Olá, então eu sou o Ezequiel Anderson Júnior e esse é meu auto-resumo, ou seja, não dá para você usar isso como substituto da sua aula, mas eu vou tentar fazer um pequeno resumo do que eu aprendi na aula de anatomia aqui na faculdade. Bom, o primeiro passo é entender que o objeto de estudo da primeira e segunda semana foi o osso chamado esternón, que ele é toda essa parte. O osso esternón, ele é dividido em 3 seções. A gente tem a porção maior, que é o manúbrio, a parte larga, que significa comprido em espanhol, que é o corpo do esternón, e por fim a gente tem o apêndice cifoide. Então essas são as partes do esternón. O esternón, ele é um osso que não é tão complexo, mas ele tem vários detalhes que a gente precisa se lembrar. Então o primeiro é essa linhazinha aqui. Isso daqui chama ângulo de Lewis e ele está marcado na segunda costilha. Então a importância é que o ângulo de Lewis, ele marca sempre a segunda costela. Além disso, se a gente olhar o manúbrio, ele tem algumas posições muito específicas e ele faz seção com várias coisas interessantes. Por exemplo, aqui a gente tem a enxertura jugular, escotadura e angular, que é essa parte aqui. Do lado, se a gente pegar, a gente consegue sentir a nossa clavícula. E aí, olhando para o desenho, para o Atlas 3D, isso fica bastante notório. Então, aqui é a clavícula. E aqui a gente tem uma intersecção da clavícula com o manúbrio, que é uma seção do osso esternón. A gente consegue ver também lá no livro. Então, escotadura jugular. E aqui, se acompanhar a clavícula, chega na escotadura ou incisura clavicular. Além disso, vamos ver. Sempre a gente posiciona um osso pensando que a pessoa está deitada na maca. Então, se ela está deitada na maca, esse lado aqui é o lado direito e esse lado aqui é o lado esquerdo. Normalmente fica invertido para quem está lendo. A gente tem ainda, se a gente reparar o corpo do esternón, ele vai ter partes que são escotaduras, que dá para a gente resumir como voltinhas em um termo mais dia a dia, ou incisuras, que a gente tem escotadura intercostal e escotadura intercostal e escotadura costal. A costal é onde encosta, de fato, a ligação. Se vocês separarem, eu estou usando aqui o livro do Latarjet. Então a gente tem aqui, de maneira bastante clara, como essas escotaduras elas funcionam. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui de 2 cores. Se reparar, tem essa vermelha sempre e tem a verde. Qual é a diferença entre elas? A vermelha, ela liga a... Agora eu esqueci o nome. Ela liga, eu fui pesquisar o nome, abri meu caderno, ela liga com os cartílagos. Então, se a gente olhar,
intercostal, ou seja, no meio, entre as seções. A seção é a vermelha. O intercostal é o verde. Dito isso, é legal a gente observar que o osso ele não liga diretamente no esternum. E que osso? Os ossos da costela, que aqui já fica o macete. Os ossos que ligam diretamente no esternum são chamados de costelas verdadeiras, costilas verdadeiras. Nesse caso, o que a gente tem que observar aqui, ó? Eu vou dar um zoom na costela 2, costilha 2. Então aqui dá para ver bem nítido. Então, ângulo de Lewis, aqui bem no meio, né, no centro da imagem eu tenho o ângulo de Lewis. Aí eu tenho as cartilagens ou cartílagos, que eles se conectam à costela e aí se conecta com o esternum. Então é esternum, cartílagos e huesos de la costilla. Aí a gente então viu o manúbrio, que é a parte grande do osso. A gente viu agora, de maneira resumida, o corpo do esternum. E aí agora a gente chega aqui, ó, nesse menorzinho, que é o processo xifoide ou apófise xifoide. Então, a apófise xifoide, ela é uma parte do esternum, é o último segmento. Se vocês separarem, tem tal qual o ângulo de Lewis, tem aqui acredito que o termo seja depressão, não tenho certeza, mas bem aqui, ó, dá pra ver a linha. Essa linha é síntese xifoesternar. O que mais que a gente tem aqui? Então vamos agora para costilha ou costela. E se eu tiver errado e alguém está vendo esse vídeo, pode falar. Aparentemente a gente tem aqui o Atlas um vício, né, no desenho dele, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui um cinza. Pela hora eu falei da clavícula. A clavícula tá aqui, tá, gente? Como que eu sei que a clavícula tá aqui? Porque eu venho aqui e essa é a costilha 2, porque ela se insere no ângulo de Lewis. Então aqui eu sei que a costilha 1, aqui a 3, 4, 5, 6 e 7. Se vocês separarem, a partir da costilha 7, a gente tem uma questão muito grande, que é a seguinte: os cartílagos, eles não se ligam mais entre costela, cartílago e esternum. Vai fazer cartílago com cartílago, que é aqui no caso da 8, 9 e 10. Se vocês separarem a costela 8, 9 e 10, elas se ligam bem aqui, ó. Todas elas jogam para cá. E esse é o problema, porque daí elas não são costelas reais, elas são costelas falsas. Indo além, a gente chega daí finalmente nas costelas flutuantes. Essas costelas, se a gente olha aqui de frente, com o órgão não dá nem para vê-las. Então a gente vai para a parte popularmente de trás do corpo, ou dorsal, é isso? Acredito que seja isso. E aí aqui a gente consegue ver. Deixa eu só tirar os músculos. Vamos ver se é esse daqui que tira os músculos. Tô aprendendo ainda a mexer no programa.
Bom, não deu pra ver, mas eu não consegui tirar os... Eu fechei o aplicativo e abri de novo só pra conseguir me situar. Então, vamos escrever tudo de novo. Deixa eu só baixar aqui o tamanho. Vou pôr em amarelo, que é... Eu gosto muito de fazer essas coisas por cor. Então, ângulo de Loewis, costela 2, costela 1, 3, 4, 5, 6, costela 7. A gente tem aqui costilhas reais. Vi em livro também, que não é acento não. Também chamada de costelas próprias ou costelas verdadeiras ainda. Aí a gente tem a 8, a 9, nossa, que número horrível, e a 10, que são essas daqui. Elas são falsas porque elas ligam no cartílago da costela 7 ou no cartílago sétimo da costilha. E por fim vem as costelas flutuantes, que elas não têm aparentemente cartílago, elas são essas duas aqui, ó. Então a gente chega na conclusão que a gente tem 7 reais ou 7 verdadeiras. A gente tem 3 falsas e 2 flutuantes. Então a gente tem 24 costilhas, 12 de cada lado. Encerrado isso, ainda fez parte do nosso estudo as vértebras. E aí as vértebras, elas vão se unir à costilha, por isso a gente chama de caixa torácica, Eu vou só pausar aqui para daí abrir essa parte e a gente seguir com o resumo. Antes de abrir, é importante eu dizer da onde eu tô tirando isso. Meu muito obrigado ao professor Chamorro, professor Dr. Chamorro e professora doutora Rosângela, que são meus professores de anatomia teórica, e a professora também de anatomia prática, que eu não me recordo o nome, mas também ajudou muito a visualizar isso de uma maneira bem latente. Eu estou tirando isso do livro Latarjet. Aqui eu estou no capítulo 71 e basicamente a gente viu o capítulo 71, 72 até o 75 basicamente. Vale a pena ler e estudar, porque tem tudo que a gente está falando, tem lá no livro de uma maneira bem detalhada, inclusive a parte muscular. Então aqui eu vou em ossos do tronco, coluna vertebral, marco os ósseos, não, vou em peças principais. Show. Então, pessoal, aqui agora a gente está falando da nossa coluna vertebral. O que a gente tem dela? A gente tem muita coisa. Ela tá no livro do Latarjet, mas agora a gente tá no tomo 1. A gente tá, salvo engano, no capítulo 4, isso aí. E lá no capítulo 4 ele fala do esqueleto da coluna. E esse eu achei a parte mais difícil porque os desenhos não ajudam muito. Mas a gente consegue aqui com o Atlas 3D visualizar isso melhor. Então, primeira coisa aqui a gente tem o processo articular superior. Se vocês perceberem, é uma orelhinha do Mickey. Então, onde é a orelhinha do Mickey é o processo articular superior. Depois, a gente tem algo que é transversal, que é essa parte aqui. Aqui é o transverso. Essa pontinha aqui ganha o nome de processo transverso. E essa partezinha mais abaulada, se eu entendi corretamente, ela é a fossita costal do processo transverso. Depois vocês vão entender o porquê que essas partes são tão importantes. Além disso,
Que é legal, o desenho parece um cachorro para memorizar. Então, a gente indo para outra área. Deixa eu mudar agora o ângulo para a gente ver mais coisa. A costela, ela entra aqui, gente. Cadê? Vou pegar aqui um pozinho. A costela, ela entra metade numa inserção, num fragmento da coluna e outra parte na outra. Então, meia costela tá aqui e meia costela tá aqui. Ou seja, o redondo todo é onde entra a costilha. Essa parte, ela tem um nome próprio. E aqui tem um macetezinho. Se ela fica metade em uma e metade na outra, isso significa que a gente vai ter -2, porque daí vai ter uma parte que não vai entrar em cima e outra parte que não vai ter onde se apoiar embaixo. Então, a gente tem sempre, nesse caso aqui, ó, a gente tem que pensar que aqui tem mais uma vértebra. Então, eu tenho aqui fossita costal superior e, por consequência, essa daqui é fossita costal inferior. Fossita costal inferior. Fossita costal superior. Se vocês separarem, tem também aqui atrás, aqui ó, tem mais uma fossita. Aqui é onde, então, eu liguei uma parte da costela ali nas fossitas costal inferior e superior. E se a gente lembrar, tem o tubérculo da costela. Então a costela, ela é um osso com ângulo. Uma das pontas entra nas fossita costal inferior e superior. O tubérculo, que é aquela saliência do osso, ele entra justamente na fossita costal. Então, aqui é muitíssimo importante lembrar disso, porque os professores focaram bastante nessa parte. O corpo do osso é todo ele, né? Então, essa parte aqui, ó, é o corpo. Aqui é o que eu, pelo menos, achei mais engraçado. Eu imaginava que aqui... Deixa eu pegar a caneta. Eu imaginava que aqui era costas, essa parte de trás. Eu achava que era costas e aqui sentido tórax. Mas não, gente, é o contrário, não é isso. O que a gente sente quando a gente passa a mão na coluna é justamente o processo espinoso, que é essa parte aqui. Então, virado para lá, estaria essa pessoa. O que a gente encosta quando passa na coluna é esse processo espinoso. O que mais que a gente tem? Vamos ver. Ah, tem mais coisa mesmo. É muita matéria. Mas a gente tem aqui então o foramen vertebral, que é esse espaço vazio aqui, ó. Ou canal vertebral em português. Aqui nesse miolo, aqui não tem nada marcando. Esse miolão aqui faz parte do corpo. A epífise anular é essa parte mais salientezinha. E ela é super importante, pelo que eu vi
em algumas situações. Aí então, fazendo a geral do aplicativo, o que ele indica, né? Disco invertebrado, aqui é onde tem a hérnia, né? A dita hérnia. Acho que eu não falei do processo angular inferior ou zigapófise inferior, né? Não lembro. Essa é a diferença de um professor, gente. Um professor não vai esquecer um detalhe bobo como esse. Então, por isso que esse é o meu processo de aprendizado. Eu vou pausar e achar no livro. Pessoal, então fazendo o resumo máximo, eu parei, acredito, agora tem 1 hora de pausa que eu tava gravando. Mas vamos lá, eu acho que eu consigo lembrar onde eu parei. Salvo engano, eu tava falando sobre esse ângulo aqui, ó. Essa partezinha laranja da parte de baixo. Então a gente tem aqui no livro o processo articular superior e, por consequência, a parte de baixo é o processo articular inferior. Dito isso, então, um se insere no outro certinho. E aí, para não restar dúvida, tem a questão também da costela. Então, vou ver se eu dou conta de fazer aqui um desenho mequetrefe, mas que tenta ajudar. Então, eu tenho a cabeça da costilha vem aqui. Aí o osso, ele vem para cá. Aqui é o tubérculo. E aí a costela continua. Na verdade, o contrário, né? Ela vem para cá, ó. A gente tem aqui, acho que no caderno eu tenho alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui. Então a cabeça do osso tá aqui. Cabeça. Aqui é o tubérculo. Vamos fazer um T. E aí vai até a extremidade anterior. E a extremidade anterior é unida por um cartílago que daí liga ao esternão, se for nas costelas reais. Se for nas costelas falsas, é cartílago que se une a cartílago. E se for as costelas flotantes ou flutuantes, não tem. E costela flotante também pode ser chamada de costela fantasma, costilho fantasma. Creio que é algo assim. Esse é o resumo do resumo do resumo. Não substituir leitura de livro nem nada, mas acho que é um resumo honesto sobre a matéria até agora. Se alguém tiver mais algum detalhe que acha que é muito importante e quiser deixar aí no comentário, em especial pensando num aluno de primeiro ano, pode falar. E muito obrigado mais uma vez aos professores em especial e aos colegas de sala também, mas aos professores por terem ensinado isso de uma maneira relativamente rápida e muito boa.